Normalmente, no Brasil, políticos e intelectuais de esquerda se esquivam de declarar que são comunistas. Vivem dizendo que a direita não assume o próprio nome, o que é no mínimo inadequado, pois uma corrente política que não existe ideologicamente não tem por que assumir nome nenhum. Mas, pelo menos desde a queda do Muro de Berlim, são os esquerdistas os principais usuários de substitutivos eufemísticos. E por certo não é a direita quem tenta impor a proibição legal de chamar as coisas pelos seus termos apropriados. É até cômico que os censores politicamente corretos do vocabulário exijam dos outros a linguagem franca que eles próprios buscam abolir por todos os meios. Ocultar a condição de comunista sempre foi uma obrigação para os militantes envolvidos na parte clandestina das operações do partido, mesmo em épocas e países com plena vigência dos direitos democráticos. A universalização da camuflagem como estilo de vida foi uma das grandes contribuições do comunismo à cultura do século XX, V. Lives, de Stephen Coe. Mas, desde os anos 90, a obrigação de despistar ligações com o movimento comunista foi reforçada pelo descrédito geral do regime soviético. Como assinalou Jean-François Revel em La Grande Parade, a década foi marcada por uma intensa revisão do discurso esquerdista, um botox ideológico destinado a apagar as marcas do passado nas carinhas bizonhas dos mais subservientes e pertinazes bajuladores de genocidas, para que pudessem apresentar como novidades auspiciosas as mesmas propostas comunistas de sempre. Desde então, proliferaram os eufemismos, alguns antigos, como democracia popular, socialismo democrático, etc., outros novos, como revolução bolivariana ou mais lindo de todos, ampliar a democracia, que significa fechar jornais, proibir críticas ao presidente e dar tiros numa massa de manifestantes para em seguida acusá-la de matar-se a si própria com o intuito maldoso de desmoralizar o governo. O regime atual da Venezuela já é uma democracia ampliada. Ampliada até além fronteiras. Policiais e juízes enviados por Fidel Castro têm jurisdição para entrar no país à vontade e prender cubanos foragidos ou até cidadãos venezuelanos considerados inconvenientes. O fogo das denúncias de corrupção no governo Lula derreteu rapidamente a maquiagem verbal, debaixo da qual emergiu, em toda sua formosura, o bom e velho discurso da ortodoxia marxista. Com uma desenvoltura e uma petulância que seriam inimagináveis na época da campanha eleitoral, Lenin e Mao assomaram ao microfone do ciclo o silêncio dos intelectuais e em várias colunas de imprensa, com aquele sincronismo que muitos atribuiriam misticamente a coincidências junguianas e no qual só os paranoicos, sim, só eles, eu incluso, ousariam pressentir o sinal de uma instrução transmitida a toda a massa de trabalhadores intelectuais, concitando-os a juntar forças para atribuir todos os crimes do PT à política tucanizada e oferecer como remédio ao debacle do partido a palavra de ordem salvadora e unânime: marxismo já. O senhor Francisco de Oliveira, no resumo publicado da sua conferência no ciclo, é explícito. Citando Roberto Schwartz, ele proclama que a conjuntura é ótima para renovar o pensamento brasileiro pelo marxismo. Provando que o senso das proporções não é o mesmo numa cabeça de comunista e na da humanidade normal, ele se queixa de que a dose de estupefaciente marxista fornecida aos estudantes universitários é escassa, porque não se sabe com que profundidade Marx foi lido. Até observadores menos atentos podem notar que o pensamento marxista não domina os cursos nacionais de direito, filosofia e ciências humanas por ser muito estudado, mas porque aí não se estuda praticamente nada além dele. Não é preciso conhecer bastante alguma coisa para poder ignorar tudo mais. O Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, que citei aqui dias atrás, obra de 104 professores universitários esquerdistas e por isso amostragem suficiente da mentalidade da classe, mostra até que ponto vai a ignorância dessa gente a respeito das correntes de ideias alheias ao marxismo. A grande força do marxismo universitário brasileiro é justamente a rarefação da sua substância intelectual, que permite sua distribuição rápida a milhões de idiotas. De passagem, o senhor Oliveira resmunga que, mesmo no auge da moda marxista entre nós nos anos 70, o pensamento dos frankfurtianos esteve praticamente ausente da universidade brasileira, o que, a julgar pelo volume oceânico de citações a Adorno e Benjamin desde então até hoje, só pode ser interpretado no sentido de Stanislau Ponte Preta: sua ausência preencheu uma lacuna. Mas o ponto mais significativo do diagnóstico oliveiriano dos males do marxismo brasileiro é a crítica ao reformismo do PCB nos anos 60 e a apologia à única exceção criadora da ocasião, o filósofo Caio Prado Júnior. A presente geração de estudantes dificilmente atinará com o sentido dessa alusão, mas, para quem a percebe, a analogia com a situação atual é óbvia. No momento em que a esquerda, como hoje, lambia as feridas de um fiasco monumental e buscava meios de salvar a honra, o autor de A Revolução Brasileira foi, entre os comunistas históricos, o mais destacado crítico da aliança com a burguesia nacional e o propugnador emérito da ruptura violenta que gerou a guerrilha.
Quando Marx disse que a história se repete como farsa, estava antecipando a epopeia tragicomímica do movimento comunista, toda ela composta de sucessivas reencarnações farsescas de si própria. O vai-vem cíclico entre apaziguamento maquiavélico e radicalismo assassino, com periódicas fusões dos dois elementos, é um dos lances infalíveis desse enredo criminoso. O Sr. Oliveira é em suma o novo Caio Prado Júnior, assim como o PT de Lula é o PCB corrompido e reformista que deu com os burros em água em 1964. A solução é, pela enésima vez, o retorno purificador às fontes do marxismo, seguido de algum tipo de videotape das guerrilhas, provavelmente ampliadas às dimensões das Farc. Esse pessoal não aprende nunca. De maneira ainda mais estereotípica, a senhora Marilena Chaui adverte contra a crença perigosa, SIC, de que as ideias movem o mundo, restaura a lição da Vulgata segundo a qual quem move tudo é a luta de classes, e repete com admirável fidelidade canônica a excomunhão marxista da separação entre trabalho manual e intelectual no capitalismo. No socialismo, como se sabe, cada varredor de rua é um novo Leonardo da Vinci. Complementada por uma oportuna entrevista que lança sobre o indefectível neoliberalismo as culpas do governo Lula, como se os crimes denunciados não viessem do tempo em que a própria Chaui se tornou a musa inspiradora do marxismo petista. A locução da professora da USP no ciclo O Silêncio dos Intelectuais traz um enfático reforço à estratégia reencarnacionista do Sr. Oliveira. Ao mesmo tempo, na mídia, o apelo por um retorno ao marxismo puro ecoa por toda parte com idêntico vigor. Para dar só um exemplo entre muitos, que comentarei se possível nas próximas semanas, o Sr. Fausto Wolff, célebre como Relações Públicas de Yasser Arafat, anuncia uma lição de casa para os petistas e, com o didatismo de um instrutor do MST, fornece dados biográficos seguidos de um resumo esquemático das doutrinas de Karl Marx. Confesso não estar habilitado a sondar a profundidade dos ensinamentos do Sr. Wolff, já que me falta no momento o único instrumento de análise apropriado para isso, o bafômetro. Limito-me a notar no seu artigo 2 pontos interessantes. Primeiro, ele não parece ter do marxismo conhecimentos que vão muito além da lauda e meia ali preenchida, já que proclama ter sido a essência do cristianismo, de Ludwig Feuerbach, o livro que mais influenciou o jovem Marx. Quem quer que tenha estudado o assunto sabe que Marx só engoliu com reservas as especulações feuerbachianas. O verdadeiro guru e introdutor dele e de Engels no comunismo foi Moses Eis, satanista praticante, de cujo livro Die Folgen der Revolution des Proletariates, Consequências da Revolução Proletária, 1847, trechos inteiros do Manifesto de 1848 são quase uma paráfrase. Mais tarde Eis se arrependeu e voltou ao judaísmo, mas era tarde, sua prole infernal já estava espalhada pelo mundo. Segundo, o Sr. Wolff proclama que uma das grandes desventuras do Brasil é o abandono da teologia da libertação, cujos próceres perderam a guerra contra o clero vigarista infiltrado em toda a vida nacional. O leitor, como eu, terá alguma dificuldade em enxergar os padres reacionários que superlotam o Senado, a Câmara, os ministérios, o aparato estatal de cultura, o movimento editorial, os canais de TV, as redações de jornais e as editoras de livros, assim como em constatar a ausência concomitante, nesses locais e até na presidência da República, de discípulos de Frei Beto e Leonardo Boff. Mas a percepção do Sr. Wolff, sobretudo depois das 2 da madrugada, penetra em regiões inacessíveis à visão normal humana. Ele vê coisas. Para mim, tudo isso foi uma autêntica hora da saudade. Ouvindo a senhora Marilena Chaui, lendo Senhores Francisco Oliveira e Fausto Wolff, entre tantos outros, revivi, proustianamente, a minha juventude de militante, quando varava noites decorando o manual de Marxismo-Leninismo da Academia de Ciências da URSS e comovendo-me até as lágrimas com a convocação de Caio Prado Júnior à sangueira redentora que nos libertara da vexaminosa acomodação burguesa do PCB. Na época não existiam os termos neoliberalismo e tucanismo. O pecado chamava-se reformismo ou revisionismo. Mas, para o automatismo mental comunista, a mera troca de palavras já é uma inovação formidável.